Olá, pessoal. Eu sou Tanísia Cunha e estamos no ar com mais um Assembleia de Carinho na TV. Vamos começar essa quinta edição assistindo a entrega da nossa campanha Gotas de Carinho, na qual arrecadamos e levamos água mineral e cobertores para instituições que atendem pessoas em situação de rua. Uma campanha super importante, em um lugar que para mim é muito especial. Eu que há 3 anos sou uma das amigas de Dulce, uma das coordenadoras e sou apaixonada pelo Centro de Convivência, pelo lindo trabalho que as meninas aqui fazem em acolher esses moradores em situação de rua, doando água, cobertor, comida, trazendo para eles uma humanização, digamos assim. Aqui no Centro de Convivência, quem mora por aqui por perto, quem quiser, está sempre aberto. Eles trabalham com os moradores, dignificando, trazendo a dignidade para esses moradores. Então, quando você vem aqui, você ouve cada história linda de pessoas que dormem na rua, moram na rua. Pessoas que às vezes são de outro estado, ficam viajando e chegam aqui e ficam pelo centro histórico. Gente, é sempre tão gratificante. A cada entrega, uma nova emoção que nos motiva e nos inspira a seguir com esse trabalho lindo, que a gente possa continuar fazendo o que estiver ao nosso alcance, por quem mais precisa. Essa campanha teve um peso muito especial para mim. A gente conseguir levar cobertor e água, um bem tão precioso que essas pessoas não têm. E eu disse a vocês que ela sempre ia aparecer por aqui, não foi? Isso mesmo, agora é a hora da gente conferir o bate-papo da nossa vice-presidente Ariane Couto com a ex-presidente do Assembleia de Carinho, Denise Menezes. Pode rodar o VT. Olá, pessoal. A nossa convidada hoje é Denise Menezes, esposa do deputado Adolfo Menezes. Ela também foi nossa presidente. Denise, muito bom tê-la aqui conosco. Prazer, meu, Ariane, sempre estar participando junto com vocês aqui da Assembleia de Carinho, né? Que foi um trabalho muito interessante, muito dignificante, né? A gente estar como esposa do presidente, podendo fazer ações sociais, que o objetivo da Assembleia de Carinho é exatamente esse, é o braço social da Assembleia Legislativa, né? Para poder humanizar um pouco mais a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, eu cumpri com muita honra e com muito prazer, realmente, esses 4 anos e que meu marido foi presidente da Assembleia e podendo, de alguma maneira, fazer ações sociais aqui dentro de Salvador. Um de meus sonhos era expandir um pouco a Assembleia de Carinho também para o interior, né, para os 417 municípios do estado da Bahia. Mas, infelizmente, não pude cumprir essa etapa aí, que era um dos objetivos da Assembleia, porque nós temos 63 deputados na casa e eles são votados em todo o estado da Bahia, né, nos 417 municípios. E eu achava importante a gente poder estender um pouco, mas como a Assembleia de Carinho ainda é novinha, né, então eu acho que isso inspire outras presidentes da Assembleia de Carinho a chegar a cumprir com esse objetivo, que eu acho que é muito importante. Durante esse período, qual foram os seus maiores desafios, aprendizados? E teve alguma ação que te marcou muito? Olha, todas as ações que nós fazemos através da Assembleia de Carinho, elas são muito marcantes, né? Porque você vai em algumas instituições que às vezes você não tem nem conhecimento, aí você... Eu quis fazer um trabalho bem participativo com os funcionários da Assembleia, então a gente pedia sugestão de instituições. E a gente trabalhou com instituições que já são muito conhecidas aqui na Bahia, como Marta Gontisteira, Irmã Dulce, o GAC. Mas eu prezei também algumas instituições, assim, digamos, que não eram muito conhecidas, que eu achava muito importante. E a gente passou a trabalhar com essas instituições, levando um pouco de aconchego, algumas materiais, alimentos, materiais de uso pessoal, material de higiene, fraldas geriátricas. E a gente vê como tem pessoas ainda que são tão altruístas, né, que se dedicam a cuidar dessas instituições pequenas,
São instituições que às vezes têm 20 pessoas, 30 pessoas, mas que também precisam Sim. de doações, né? Então era muito importante e eu foquei muito na minha gestão e trabalhar mais nessas instituições. Teve a dos cobertores também, né? Que foi uma campanha bonita. É, exatamente. Foi justamente na época do frio aqui em Salvador, a gente fez uma campanha de doação de cobertores. Fizemos sopa e água e saímos na rua um dia à noite fazendo essas entregas para aquelas pessoas vulneráveis, moradores de rua. E a gente vê a importância de um ato, às vezes que você nem... Você diz assim, pô, dá um cobertor, uma sopinha quente, uma garrafinha de água, mas o quão importante isso é para aquela pessoa que está recebendo. E aquilo deixa a gente cada vez mais assim, com vontade de cada vez mais de participar de ações desse tipo, assim, de solidariedade. Isso é muito bom ouvir você. Qual conselho você daria, porque você como mulher que inspira, para nós que queremos ingressar no trabalho social, seja no privado ou em uma comunidade, que você poderia falar? Olhe bem, principalmente nós que militamos na área política, né? Eu acho que a gente já faz um trabalho social muito intenso, assim, diariamente. E é muito importante porque é doar um pouco do seu tempo também para aquele que mais precisa, Sim. né? Quando eu assumi a Assembleia de Carinho em 2021, a gente assumiu num período ainda de pandemia. Então foi um período muito difícil e que as pessoas estavam precisando muito de ajuda. E uma coisa marcante na minha gestão foi realmente oficializar a Assembleia de Carinho como uma instituição, né? Criamos um estatuto, oficializamos. Hoje a Assembleia de Carinho, ela tem um CNPJ, que isso faz com que a gente consiga também doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, tudo regulamentado, tudo oficialmente. E isso é muito importante porque você consegue expandir um pouco mais. A Assembleia de Carinho, ela não tem rúbrica, ela não tem recurso próprio, nem, né? Então a gente precisava criar de alguma maneira que a instituição fosse viva, acreditada, fosse uma instituição oficial, porque a instituição já existia e nós só regularizamos o CNPJ. E foi muito interessante porque em 2022 teve uma enchente muito grande aqui no sul do país, ou no sul do estado, e os deputados se sentiram muito sensibilizados e queriam fazer uma doação oficial. E coincidiu que foi exatamente quando a gente estava regularizando, fez tudo regularizado a Assembleia de Carinho, e eles puderam fazer essa doação para a instituição. Nós contamos com o apoio de quase a maioria dos deputados, 40 e tantos deputados fizeram uma doação oficial, e nós fizemos uma campanha linda, arrecadamos o dinheiro e compramos geladeira, fogão, liquidificador, ferro de passar. Então foi assim uma doação que abrangeu vários deputados e conseguiu amenizar um pouco a falta daquelas famílias que perderam tudo. Sim. Como a gente não tinha uma logística, a gente fez isso junto com as voluntárias sociais, que já estavam fazendo um trabalho bonito. Então, pegamos 2 caminhões de doação, levamos até as voluntárias sociais que fizeram essa entrega também. E isso foi uma das coisas que marcou muito a Assembleia de Carinho, porque foi uma ação conjunta de todos e que nós ficamos à frente como o braço social da Assembleia. Eu acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu amenizar um pouco aquelas famílias que estavam tão necessitadas naquele momento, né? Então, assim, uma bobagem que você leve para a gente, às vezes, mas para eles é tudo. Um fogão, um ferro, um liquidificador, uma coisa que você perde tudo na vida. Você perde a sua história, né? Então, é muito reconfortante. Eu acho que a gente conseguiu, como é que eu posso dizer assim, amenizar um pouco o sofrimento daquele povo. É o que eles estavam precisando no momento. Exatamente, né? Além do aconchego e do amor, né? Porque cada doação dessa você leva com amor. E eu acho que eles sentem isso também. E isso foi muito importante aqui. Não só para mim, como presidente da Assembleia de Carinho na época, mas para todos aqueles deputados que doaram também, se sentiram felizes com essa ação. Rodrigo, muito obrigado por compartilhar suas experiências conosco. Isso só nos motiva a cada dia mais ter empatia e trabalhar com mais amor pelo próximo.
Exatamente. O papel da Assembleia de Carinho é muito importante, né? Por esse braço social da Assembleia, para que a gente possa levar um pouco de carinho Sim. a essas instituições, a essas pessoas que estão ali, que se sentem talvez um pouco tão esquecidas e que na hora que você chega, que você dá um abraço, que você leva uma lembrança, uma doação para amenizar um pouco o sofrimento deles e dar um abraço gostoso, né? Porque faz parte também do trabalho da gente chegar e você mostrar e demonstrar amor a essas pessoas. Então, para mim, realmente foram esses 4 anos que eu passei como presidente da Assembleia de Carinho, foi muito enriquecedor e que me cresceu muito, né? E você poder partilhar e ajudar um pouco essas pessoas. É lindo, muito, muito lindo te ouvir. Desejo Muito sucesso obrigada. a vocês que estão à frente agora da Assembleia de Carinho, Sim. a você, a Tanísia como Tanísia. presidente, a presidente Ivana que está dando todo Sim. apoio, que é muito importante a gente contar com o apoio do presidente, né? Porque, como eu falei, a Assembleia de Carinho ela não tem recursos, ela não tem rúbrica e é muito importante a gente contar com o apoio não só da presidente, mas de todos os deputados da casa para que a gente possa expandir essa ação social que a gente faz também aqui na Assembleia de Carinho. E os funcionários, viu, que são a mão na roda. Não posso esquecer dos funcionários. Os funcionários são o braço Sim, forte sim. aqui da Assembleia de Carinho. É o que move a máquina. É o que move a máquina, a gente faz muitas campanhas e as campanhas que a gente faz, normalmente, a gente conta sempre com o apoio de todos os funcionários aqui da Assembleia. Sim. Né? Então, o meu abraço e eu fiquei muito feliz por ter participado e obrigada por me convidar para participar desse momento aqui com vocês. A honra é nossa. É sempre um Até prazer. a próxima, que seja breve. Com certeza, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, Dei. Nada. Maravilhosas, né, gente? O Assembleia de Carinho, desde sua fundação, foi abençoado com grandes mulheres. Lideraram esse projeto lindo e que realmente se engajaram e se dedicaram nessa missão de trazer o social para dentro da Alba. Lembrando que a presidente Denise foi quem transformou a Assembleia de Carinho em instituto. Como todos sabem, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama. E é claro que o tema da nossa conversa de carinho não podia ser outro, né? Mas antes, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta e agora é hora desse quadro onde a gente se emociona e ao mesmo tempo agrega e compartilha conhecimento. Além de abrir espaço para ouvir, acolher, transmitir e transformar. Esse é o nosso Conversa de Carinho. Hoje vamos falar sobre câncer de mama, uma das doenças que mais atinge mulheres em todo o mundo. Falar sobre câncer de mama é também quebrar tabu, incentivar o diagnóstico precoce, o autocuidado e principalmente salvar vidas. E para falar com propriedade desses assuntos, temos a nossa doutora. Olá, eu sou Débora Gaudêncio, oncologista clínica com foco em câncer de mama há 11 anos, trabalhando na assistência aos pacientes oncológicos. A nossa servidora da casa, que vai contar sua experiência. Então, sou servidora, jornalista, paciente oncológica, sem evidência da doença há 2 anos. E a nossa psicóloga. Natália Spinelli, psicóloga clínica e hospitalar, atualmente atuando com pacientes internadas no tratamento do câncer de mama. Meninas, muito obrigada, antes de tudo, por vocês estarem aqui, toparem conversar com a gente. É um tema, não vou dizer difícil, mas é um tema que ninguém quer conversar, né? Mas é necessário. É necessário, e por isso eu vou começar com você, Nina. Quando você descobriu e como você descobriu? Eu descobri o câncer de mama 15 de agosto de 2022, num autoexame. Eu estava aqui no trabalho, senti um nódulo, percebi que não estava normal, não era algo normal na minha mama. E aí eu já marquei o médico. Só que interessante que no primeiro toque, eu falei assim, não tem um caso na família, sou nova e tal. Você meio tinha que quantos anos? 37. Então eu falei, não tem um caso da família, não vou deixar isso quieto. E aí viajei, fui pro interior, aquela coisa toda. Só que quando eu retornei, ele já estava maior. E aí foi num domingo. Eu peguei de novo, quando eu peguei na minha mama, ele já estava bem maior. Qual o tempo?
Acho que em 2 meses. 2 meses. Você demorou 2 meses. Porque eu não, sabe? Foi aquela coisa assim, a gente nunca espera que vai ser com a gente. Mas também no domingo, quando eu cheguei em casa, que eu peguei assim na minha mama, já deu aquela intuição, sabe? E aí na segunda-feira eu já liguei para a clínica e tal. Só que na médica que eu tinha passado antes, ela falou, não, é hormônio, isso aí é nódulo hormonal, é época de menstruação e tal. Sem fazer exame, doutora? Então, aí eu meio que relaxei. Voltei, quando eu senti que eu cheguei em casa, peguei o exame de novo, vi lá, não pediu biópsia e tal, relaxei um pouquinho, fui pro interior, aquela coisa toda. Mas aí quando eu voltei, que já estava maior, eu falei, isso aqui é câncer. E aí já deu aquele... E observem que ela tinha 37 anos. Ela não estava ainda na faixa etária do rastreamento do câncer de mama, né? Hoje o rastreamento ele inicia com 40 anos, né, com a mamografia. Então ela nem estava nessa faixa etária do rastreamento, mas você vê o quanto que é importante o autoconhecimento do corpo. Quando a gente fala em autoexame, o que a gente prega na verdade é isso. A importância da mulher conhecer o seu próprio corpo para quando surgir uma alteração, ela prontamente procurar ajuda. E assim, a médica que te atendeu primeiro falou, isso é hormônio? Passei na ginecologista, falou hormônio, só que aí depois quando eu senti de novo, aí eu falei, eu preciso mudar de médico. E aí eu já mudei de médico. Eu lembro que quando eu marquei, no domingo para segunda eu nem dormi, né? Porque eu já sabia, já deu aquela... Então, na segunda-feira, quando eu liguei para a clínica para marcar, eu lembro que a atendente falou assim, não, mas não tem vaga. Eu falei, mas você não está entendendo. Eu preciso passar por uma mastologista hoje. Ela falou, então venha que eu vou lhe encaixar. Eu falei, eu preciso fazer uma ultrassonografia. Ela falou, mas você nem passou pela médica? Eu falei, mas ela vai pedir. Aí ela falou, então tudo bem, ok. E aí, quando eu passei pela médica, que ela fez o exame, quando ela pediu, ela fez o exame físico, né? É físico que fala. E aí, quando ela pediu o exame, eu falei, doutora, eu já marquei. Ela falou, é o tempo que eu vou na rua. Então, foi tudo muito rápido. Aí eu fiz o exame, a ultrassonografia, mas assim, eu não culpo o carteiro por entregar a correspondência. Sim. Mas na hora ele falou assim, temos um problema, é câncer. Aí eu, hã? Na hora da ultrassonografia? Na hora da ultrassonografia ele já falou assim, e aí eu falei, hã? Eu não vim para aqui para receber, por mais que a intuição já falava, mas eu não saí de casa para ter esse diagnóstico. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu voltei, que ela já viu o exame, aí ela já ligou para o meu cirurgião, ele estava na clínica ainda, aí já começou com o processo de biópsia. Então, eu cheguei na clínica, acho que 2 horas da tarde, saí quase 10 horas, já com esse diagnóstico fechado. É porque, na verdade, o exame de imagem, ele vai dar a suspeita, né? A imagem tem uma característica de ser benigno ou de ser maligno, mas, na verdade, o que fecha o diagnóstico é a biópsia. A gente precisa do resultado da biópsia para ter certeza que se trata de um câncer. E você fez tudo naquele dia? Naquele dia de biópsia, de exame de imagem, e aí no outro dia, libera um pouquinho, né? Porque eu tinha que fazer a mamografia, eu não tinha idade para fazer a mamografia ainda, mas eu precisava fazer. Só que a mama estava um pouquinho, como é que pode dizer? Ferida, seria o caso? Inflamada, inflamada, né? Porque por conta da Dolorida, biópsia, foram vários furinhos e tal. E aí, na quarta-feira, isso foi na segunda, e na quarta-feira eu voltei para complementar os exames. E aí, veja, né, que você falou, né, quando eu recebi o diagnóstico, quando o médico comentou, né, que temos um problema, enfim, né, muitos casos de mulheres que recebem esse mesmo diagnóstico, né, as mulheres acabam sendo invadidas por muitos sentimentos, né, o medo, são dúvidas, são incertezas, né, essa culpa muitas vezes também de ter que se cuidar e não conseguir fazer os exames regularmente, né? E a gente vê também que esse exame do toque, né? Ele não substitui outros exames, então, assim, é o primeiro momento ali de identificar o câncer, é justamente nesse autoconhecimento. Mas a partir do momento que a gente recebe essa confirmação mesmo, aí que a gente vai ter que lidar com 1001 outras coisas, né? E as minhas 1001 coisas foi falar para os meus pais. Eu sou do interior, eu saí de casa muito jovem. E, assim, desde quando eu saí com 15, 16 anos, eu nunca voltei, assim, para Irecê, sabe? E, assim, eu não sei se quem aqui se identifica, mas quando a gente sai, assim, do interior, você acha que você vai voltar com as melhores notícias, sabe? E aí, de repente, eu tinha que falar essa notícia, assim, para os meus pais. Eu lembro que minha mãe me ligava, isso foi na segunda, né? Eu nunca fico mais de um dia, assim, sem falar com eles. E eu não conseguia atender o telefone, sabe? Eu falava, como é que eu vou falar isso pra eles, sabe? Eu poderia falar um monte de coisa, mas não posso falar que eu tô com câncer, sabe? E aí eu
posterguei. A minha irmã estava em viagem, ela veio para cá, ela ia passar aqui para Salvador, e aí ela falou, a gente precisa falar, né? Eu falei, e agora? A primeira pessoa que você contou, então, foi sua irmã? Da família foi a minha irmã. Então, e aí quando eu cheguei, eu lembro que minha mãe apareceu assim na porta, ela falou assim, o que você está fazendo aqui hoje? Não é para você estar aqui hoje. E aí eu tenho uma filosofia que eu sempre, quando minha mãe está contando assim alguma coisa, eu sempre pergunto assim, mãe, isso é um problema? Sabe? Eu sempre brinco assim muito com ela, né? E aí quando ela apareceu assim na porta, que eu peguei assim nela, eu falei assim, eu acho que dessa vez nós temos um problema. Então, aí eu acho que ela já sentiu, assim. E interessante que mãe é mãe, né? E eu não suportava ver os meus pais chorando, né? E eu lembro que nesse dia, eu já precisei tomar um medicamento, assim, para dormir. Eu lembro que eu fiquei a noite toda, aquela mãozinha, assim, no meu rosto. Foi a minha mãe, sabe? Então, acho que de todas essas etapas, assim, essa foi a que mais... Porque eu me sentia culpada de ver as pessoas sofrendo por mim, sabe? E talvez isso explique o meu desenrolar durante o tratamento, de afastar algumas pessoas, de não querer compartilhar com todo mundo, sabe? Porque eu tinha esse receio, assim, de ver os meus pais chorando. Aquilo para mim era inadmissível, assim, sabe? E daí que a gente vê, né, a importância de uma rede de apoio, né, que amigos, famílias que estão ali junto com você, né, porque o diagnóstico de um câncer é como se fosse uma tempestade, né, mas quando tem pessoas queridas que estão ali te acolhendo, te apoiando, isso funciona como se fosse um guarda-chuva. A gente não pode fazer a tempestade passar, mas a gente pode passar por ela de forma mais protegida, de forma mais suave, né, então a rede de apoio nesses momentos, né, é muito importante, é fundamental muitas vezes até para a adesão ao tratamento de muitas pessoas, né, então quando você fala assim, falei com minha mãe, não esperava a reação dela, mas ela me trouxe um problema, né, a gente assumiu que era um problema, mas ela estava ali com você, né, num gesto de carinho e em todo o percurso do tratamento, que eu acredito que ela realmente esteve com você. E o que me chama a atenção é você falar que você estava se sentindo culpada por fazer seu pai e sua mãe sofrer. Então, além de ter uma notícia bombástica dessa, você nem estava pensando em você. Você estava pensando no seu pai e na sua mãe. Aí a gente volta um pouquinho para a questão da mulher, né? A mulher, ela ouve uma notícia dessa, ela ainda tem que se preocupar com os parentes, em como contar para os parentes. Não é fácil, mas assim, parabéns, Nina. Você tinha dito que ia contar aqui para a gente de primeira mão, mas assim, a sua coragem de estar sozinha numa clínica, em um dia só, conseguir fazer tudo isso, ouvir da forma que você ouviu, porque eu acredito, doutora, que não seja a melhor forma de se falar para uma pessoa que ela está com um tumor. Ouvir que está com câncer não é fácil. A gente que é do interior, você acabou de falar que você é de Irecê, eu também sou do interior. Então, lá no interior, a gente às vezes nem fala essa palavra. Não pode. Os mais velhos, CA, aquela doença. Então, imagine voltar para casa para contar para os seus pais. Então, parabéns pela sua atitude, pela sua força de vivenciar tudo isso. E aí a gente entra em questões do câncer de mama, né? O Outubro Rosa está aí para a gente levantar essas questões. E aí já foi falado do autoexame. O autoexame não desconsidera uma mamografia. Agora, me chamou a atenção. Quer dizer que mamografia é a partir dos 40. Eu fiz a minha esse ano. Todo mundo dizia, inclusive a minha mãe, dói. Olha, minha filha, vai doer. Gente, eu entrei com tanto medo para fazer uma mamografia. Quando acabou, a mulher disse, acabou. Eu falei, mas não vai apertar? Mas tem que doer. Ela, não, acabou. Aí eu saí, eu falei, gente, será que essa mulher apertou direito? Então, assim, ainda existe esse tabu. Ainda existe essa crença. Você encontra muito isso nos seus consultórios? Muito, muito. Mas, assim, dor, desconforto é algo subjetivo, tá? Sim. Então, eu também não posso dizer para minha paciente que não vai doer, que ela não vai sentir nenhum desconforto, né? O que eu posso dizer é que não é uma cirurgia, não é um procedimento invasivo, não vai haver corte, não vai sangrar, né? Mas algum desconforto pode causar, e principalmente a depender se ela é mais sensível, menos sensível, se é uma mama mais densa, né? Se é uma mama que está num período menstrual, por exemplo, que está mais susceptível aos efeitos do hormônio, então pode estar com a glândula um pouco mais desenvolvida. Então, né, isso pode variar de paciente para paciente, mas jamais pode ser um impeditivo para a realização do exame. Porque o exame é o que muda o desfecho, muda o diagnóstico, porque ele é responsável por diagnosticar de forma precoce.
E o diagnóstico de forma precoce é como a gente consegue diminuir tratamentos mais invasivos, né, diminuir mortalidade. É o único exame capaz de diminuir mortalidade por câncer de mama, é a mamografia, através da detecção precoce. Então, o medo da dor, do desconforto, jamais pode ser um impeditivo. Quem tem casos na família faz antes dos 40? Sim, sim. Quem tem casos na família, quem tem uma suspeita de um fator genético hereditário, deve fazer antes dos 40 anos, aos 35 anos começar a fazer. Falando essa coisa de mamografia, né? Quando as pessoas falavam, nossa, mas você é tão jovem, as poucas pessoas ali que... E até depois que eu contei, depois que passou essa fase mais intensa do tratamento, essa coisa da mulher, né? E aí fala, poxa, mas você não se cuidava, sabe? Você fazia tanto... Mas tem outros fatores também, né, doutora? Hoje em dia a gente não sabe o que causa câncer, né? Então, a gente sabe o que não causa. O câncer ele é uma doença multifatorial. É uma doença multifatorial e, na maioria das vezes, a gente não consegue estabelecer uma causa direta. A gente sabe o que está associado como fator de prevenção, né? E como fator de risco. Então, obesidade é fator de risco, tabagismo é fator de risco, o uso de bebida alcoólica é fator de risco, sedentarismo é fator de risco. Então, como é que a gente pode prevenir? Controlando o peso, praticando atividade física, não fumando, não bebendo. Então, a gente pode atuar nesse sentido. A gente sabe que a mulher mudou muito. A vida da mulher está muito diferente de antigamente. Por que tantas mulheres jovens, sempre me fazem essa pergunta, né? Por que tantas mulheres jovens, com menos de 50 anos, com câncer de mama? Mas, gente, se a gente for observar a trajetória da mulher ao longo dos últimos anos, a mulher está no mercado de trabalho hoje, altos níveis de estresse, cortisol, a mulher adia a maternidade, né? Hoje, raro a gente vê hoje uma mulher tendo filho antes dos 35. Eu não digo nem mais antes dos 30, antes dos 35. Então, adiar a maternidade acaba sendo também um fator de risco, né? Porque ela não vai ter o fator protetor da amamentação, o estresse do dia a dia. Eu brinco nos bastidores, assim, quando a gente está discutindo na oncologia, que o que foi que nós fizemos nos anos 80? O que é que nós comemos nos anos 80? O que a gente comeu nos anos 80? Se a gente for parar para refletir, muita comida industrializada. Muito. A gente mudou muito, né? A nossa rotina mudou muito. Você falou tudo aí. Antigamente não se fazia tanto exame. A gente não tinha o diagnóstico. Então, várias pessoas morriam e a gente nem sabia a causa. Agora, uma coisa, no dia que eu contei pra minha mãe falou assim, esse sentimento de mãe, ela falou... Nina, segura só um minutinho. Eu vou ter que dar um intervalo, a conversa tá boa. Fluiu de uma certa forma, que a gente foi aqui falando, mas eu vou ter que dar um intervalo. Gente, a gente vai dar uma pausa, vamos beber uma aguinha, um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso quadro Conversa de Carinho. A conversa estava tão boa, eu tive que interromper Nina. Mas agora, Nina, voltando, você tinha culpa, você sentiu culpa pelos seus pais, porque você estava fazendo seus pais sofrer, não é isso? Isso. E as pessoas sempre perguntavam, poxa, mas por que você é nova, não fazia exame e tal, não sei o que. E no dia da mamografia, que eu fui fazer a mamografia, né, na quarta-feira, eu lembro que eu procurando lá salas e tal, não sei o que, de repente eu caí na sala que laudava a mamografia. E aí, quando eu olhei para a tela do computador, tinha lá um resultado, né? Eu acho que essa coisa de respostas, acho que eu acredito muito no cara lá de cima. Então, antes de eu fazer qualquer pergunta, ele já me deu a resposta. Ele falou assim, você não é mais bonita que ninguém, você tem peito e você está aqui para viver. E aí eu peguei esse pensamento assim para mim, eu não sabia que eu ia utilizar depois. Aí quando eu fui falar para minha mãe, que minha mãe perguntou, poxa, mas por que você? Eu falei, porque eu não sou mais bonita que ninguém, porque eu tenho um peito, porque eu tô aqui para viver, sabe? Porque a gente ainda precisa responder esses questionamentos. Eu sei que tem pessoas que falam na inocência e tal, sem ter o que perguntar na hora, né? Como se fosse uma palavra de aconchego, de carinho. Mas digamos que essa fase de ficar se interrogando por que não eu acho que eu pulei, eu não tive isso, sabe? Essa parte do receber o diagnóstico, acho que foi bem natural para mim, sabe? Eu nunca me questionei por que isso, por que aquilo. Eu falei, não, é isso, então... Eu sempre... essa fé que eu tenho no cara lá de cima, eu falei assim, desde o começo, eu falei, isso vai ser o meu deserto. E eu preciso passar por esse deserto, sabe? Como, eu não sei. Mas você fez psicoterapia? Fiz, eu tenho absoluta certeza
que a questão psicológica caminhou ali lado a lado com o meu médico, assim, sabe? É de suma importância. Acho que não existe você passar por isso sem esse processo de... Um apoio multidisciplinar, né? multidisciplinar, sabe? Não existe passar por isso sozinha. E a fé? Natália, chega muitas pacientes com essa fé inabalável, porque essa fé ajuda muito. Eu falo porque eu também tenho muita fé no cara lá de cima. E eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer e é para a nossa evolução. E se aconteceu com a gente tem capacidade de sobreviver a isso tudo. Não é fácil, mas eu digo sempre aos meus filhos, a gente precisa se apegar a algo. E eu também me apeguei muito a Deus. Eu tinha muita fé e eu dizia, não, eu vou sair daqui, eu preciso sair daqui. Meu caso, diferente do seu, meu caso foi por conta de um problema no parto, mas assim, no consultório, uma paciente dessa, com essa fé, mas às vezes a fé pode atrapalhar também? Sim, né? Veja, cada um vai lidar de uma forma, né? Ao mesmo tempo que essa fé vai atuar como um fator protetivo para essa paciente, né? Sustentando, trabalhando como um fator que faz garantir a adesão ao tratamento, essa fé também pode atrapalhar no sentido de que, assim, não, eu não preciso fazer nada porque Deus vai me curar. Né? Tem esse pensamento que é um pouco distorcido, né? Então, trabalhar isso, o psicólogo vai entrar também nessa questão, né? Muitas pacientes vão lidar usar a espiritualidade para lidar com esse momento, mas é importante que elas usem de forma funcional, né? Não deixando de lado a sua parte, suas ações, né? Ir às consultas, fazer os exames, ir às sessões de quimioterapia, rádio, o que for proposto para ela mesmo, mas desde que a fé seja usada de uma forma positiva, né? Que garanta essa adesão. Agora, no tratamento também foi... Essa coisa de fé, para mim, foi uma passagem muito significativa, digamos assim. Eu tinha voltado da quimioterapia, infelizmente, depois da 4ª quimioterapia, eu fiquei um pouco debilitada. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe preocupada, né? A gente sente quando as pessoas estão preocupadas com a gente e tal, aquela coisa toda. E eu estava tão fraquinha, assim, que eu não conseguia... Acho que por conta da medicação, muita dor nas pernas, porque depois eu tomava uma medicação para acelerar, acho que a produção da medula, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu falei assim, mãe, me ajuda a chegar no banheiro. E aí ela me colocou no banheiro para tomar um banho e tal. E aí naquele momento eu só falei assim, essa imagem é muito nítida assim na minha cabeça, que eu falei assim, tá entregue. Eu olhei assim pro alto, a água estava caindo assim, porque você já se vê... a gente entra nesse processo com cabelo, com sobrancelhas, cheia de vida e tal. E aí, de repente, você meio que... É como se fosse um passarinho, digamos assim, ou uma águia, que você meio que perde tudo, né? Perde todas as penas, perde todo o seu brilho, perde todos os seus sonhos, assim. Porque o câncer não é só uma doença... E depois eu aprendi a lidar com isso. O câncer, ele te tira o amanhã. E o que a gente, se não for o amanhã, né? Essa coisa de viver o hoje. Mas aí, só voltando, eu lembro que eu embaixo do chuveiro, assim, eu falei assim, tá entregue, sabe? E parece que ele falou assim comigo, não é a hora ainda. E aí, eu lembro que lá, a luz do meu banheiro é tipo um LED, assim, sabe? E eu olhava, assim, pra luz e vinha aquela fala, assim, bem... Não é agora. Você ainda vai passar por um pouquinho, mas não vai ser agora. E aí, depois disso, eu lembro que eu fiquei mais consciente, sabe? Eu falei assim, não vai ser agora. Vamos caminhar mais um pouco, mas não vai ser agora. E eu acho interessante quando você fala assim, essa doença te tira o amanhã, né? Que nada mais é do que esse processo de luto que a mulher muitas vezes vai vivenciar nesse processo, né? Não só mulheres, mas os pacientes oncológicos de modo geral. Mas quando a gente fala de mulher, a gente toca num lugar muito íntimo, né? Da nossa feminilidade, do nosso órgão, né? Um órgão muito feminino, o seio, o cabelo, mexe com a autoestima, né? A gente perde um pouco essa nossa referência, né? De a imagem pessoal, de si, né? Então, reconstruir isso também é muito importante, né? E, afinal de contas, a gente vai se olhar no espelho todas as vezes e vai se lembrar do que a gente está vivendo, né? É uma cicatriz, é uma queda de cabelo, né? É um rosto, uma feição que vai mudando ao longo dos dias. Então, assim, é muito delicado mesmo. Já que a gente falou tanto em culpa, né? Tanta culpa, ainda vem a culpa por se importar com isso. Sim. Então, é tão bobo, né? Como se fosse Às vezes, supérfluo, né? É um cabelo, é sua vida. Você vai se preocupar com estética agora da mama. A mama depois você faz a cirurgia. Não, e essa? Você vai ganhar um silicone.
Sabe? Eu não queria perder meu peito, sabe? Eu nunca sonhei em colocar essa coisa. Mas você tá ganhando um silicone. São frases que a gente sabe que algumas pessoas falam com boa intenção. Eu acho que a gente podia fazer um programa assim, né? O que não falar para o paciente? Falar para o paciente oncológico. Frases a não serem ditas, que não servem de ajuda. É como a Nina falou, às vezes as pessoas querem acolher e querem falar, olha, Deus sabe o que faz. Cabelo O cresce. cabelo cresce, cílios, não tem problema. Mas assim, existem, lógico, cada qual vai reagir de uma forma. A minha amiga, ela comprou com o salário dela, ou o salário do final do ano, a peruca. Peruca não, que agora não é mais peruca lace. E aí comprou aquela coisa que bem parecida com o cabelo dela. Na época ela era gerente do Itaú Personalité, e aí ela estava atendendo um cliente, e aí ela disse que aquilo foi coçando, ela era um cliente antigo, ela chamou ele e disse, posso contar uma coisa para o senhor? Eu estou com câncer, estou fazendo tratamento, e eu estou de peruca. Está me incomodando muito. O senhor se incomoda se eu tirar? Ela foi no banheiro, tirou e botou um lenço. E desde esse dia ela falou, eu não uso mais. Porque ainda tem isso. Você usa, às vezes, ela comentava isso, ela usava para não chocar o outro. Já minha tia foi o contrário. Minha tia, ela disse, não, eu quero o meu cabelo. Eu quero a peruca. Então, ela fazia químio com a touca gelada, não é isso? Para não perder o cabelo. E depois ela usou a lace dela, que ela não queria. Agora, a amiga que tirou a peruca, ficava todo mundo, né? Você vai deixar a gente ver sua careca? Aí ela dizia, calma, quando ficar da mesma cor, porque ela tá muito branca ainda. Eu vou te falar, isso é tão subjetivo, é muito particular, individual de cada paciente. Tem paciente que vai ficar bem de lenço, que vai gostar do lenço, tem paciente que vai preferir a peruca, tem paciente que vai comprar a peruca e não vai tolerar, ou pelo calor, ou porque não vai se reconhecer no espelho com a peruca. Tem paciente que vai preferir ficar com a carequinha mesmo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o importante do profissional de saúde e da rede de apoio é respeitar o que funciona para aquela paciente. Acolher a decisão daquela paciente. Porque, às vezes, a rede de apoio pressiona. Sim. Ah, não, você não vai botar nenhuma peruca para sair. Coloca para você se sentir bem. Mas, às vezes, a paciente está bem careca. Exatamente. E, assim, essa questão da mulher de se sentir bem, aí a doutora vai poder explicar melhor que eu. Não é só, além de você estar ligando com vários fatores ali, no meu caso eu tinha 37 anos, eu fui pós-menopausa, na menopausa precoce. Então, assim, as ondas de calor que isso que gera, sabe? Então, você não tem, de repente, seu corpo muda totalmente, que não é só o câncer. Era a menopausa precoce, né? Que muitas mulheres, acho que todas, né? A menopausa já é difícil quando ela acontece de forma natural e gradual. Então, a mulher vai passar por um processo natural de redução dos níveis de estrogênio, progesterona, de produção do ovário. Então, isso vai acontecer para todas nós de forma gradual e vamos sofrer com isso. Não tem jeito. Mas imagine quando uma mulher jovem, ela sofre isso de forma abrupta. Então, de repente, o tratamento vai lá e para ou diminui muito a produção desse estrogênio e dessa progesterona. Então, isso é bem sofrido mesmo. Eu lembro que tinha hora que eu estava com calor, outra hora eu estava com frio, e aí minha mãe falou, vamos para o hospital. E aí chegou uma colega, ela falou, não, o nome disso são os fogachos. Sabe? Porque era muito rápido, era frio e calor. E aí você começa a achar... Oscilação de humor, ressecamento da pele, lubrificação vaginal, queda da libido, né? Que a gente estava conversando isso nos bastidores, né? Que existe uma pressão de manter a sexualidade, né? Eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem que acolher essa queixa, tem que direcionar qual a melhor forma, mas sem pressão, né? Se a mulher optar, naquele momento, ela não está disposta, não está no clima, né? Está com a cabeça voltada para o tratamento, respeita esse processo, né? Uma hora ela vai voltar para o eixo, ela vai se redescobrir como mulher, né? E aí tem uma questão, né, que acontece muito, que eu tenho observado bastante, da questão de um afastamento dos parceiros, né, quando se fala dessa questão da sexualidade, né, muitos homens acabam optando por finalizar o casamento, né, se afastam dessa mulher, isso soma-se a mais um sofrimento diante desse cenário todo, né. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, pra todo mundo estar no estúdio. Vocês acreditam essa coisa da feminilidade? O peito, pra mim, era uma zona muito erógena, muito feminina. Sim. E eu não consigo tirar o sutiã ainda. É uma coisa muito... Tenho que trabalhar psicológico ainda, mas eu não consigo tirar o sutiã, sabe? Por mais que as pessoas falem e tal, mas eu não consigo. Sabe, essa coisa da questão sexual, eu não consigo ter, tipo...
eu terminei o tratamento oncológico divorciada, sabe? Então, não consigo meio que viver como uma mulher solteira de 40 anos, sabe? Eu me bloqueio muito em relação a isso. Eu fico pensando, mas como é que eu vou falar para uma pessoa que eu tive câncer, sabe? Como é que eu vou falar para uma pessoa? Porque sabe, é aquela coisa, você não... Teve uma vez que a psicóloga me perguntou essa coisa de eu ter medo de contar para as pessoas, sabe? E ela falou, você namoraria com uma pessoa que teve câncer ou tem câncer? E aí não é questão da doença, digamos assim, do preconceito, é questão do você ter como é que eu posso dizer, um suporte emocional, segurança para passar por isso, sabe? Ao lado de uma pessoa, assim. Então, eu comecei a desenvolver essas questões, assim, comigo. Mas é uma coisa que mexe muito, assim, sabe? Muito mesmo. Eu acho que a luta é porque muitas vezes existe uma pressão para você voltar a ser quem você era. E, na verdade, não vai. Você é uma nova mulher. Uma nova Nina. Uma nova Nina com outras experiências, com o silicone, com um novo corte de cabelo lindo, né, no momento. Então, assim, é realmente se redescobrir quem é essa nova Nina e redescobrir suas zonas erógenas, o que te dá prazer, o que te deixa à vontade, né? E isso vai ser aos poucos E mesmo. aí, uma coisa engraçada, que conversando com uma colega e tal, ela também retirou as mamas. E aí, essa coisa de... E aí, como é que você está se descobrindo e tal, não sei o que. Ela falou, menina, eu não sabia que eu tinha pé. Ela falou, eu não sabia que eu tinha pé. Eu falei, achei engraçado isso, sabe? Porque você vai meio que trabalhar o seu corpo de novo. E essa questão da sexualidade em paciente oncológico, eu percebo que é muito embarreirado, sabe? Ninguém quer... É outro tabu. Já Ninguém estava quer tão conversar. mal, ninguém vai perguntar sobre isso agora, né? Mas, Nina, a gente está terminando, quase terminando. E eu estou vendo um sino. Você quer falar por que você trouxe esse sino? Então, o sino para o paciente oncológico, ele é muito significativo, né? Porque quando a gente termina a etapa mais intensa do tratamento, Mais intenso. a gente tem um sino, né, que a gente toca. E nós, por estarmos no Outubro Rosa, eu quis trazê-lo. A minha mãe, por mais que ela seja do interior, assim, minha mãe é muito sábia. Ela não tem estudo, mas ela é muito sábia. Então, antes de eu vislumbrar aquele sino lá na frente, ela já me deu esse aqui. Então, como se ela falasse assim, você vai bater esse sino todos os dias, sabe? E, assim, o tratamento oncológico, a cura, para se falar um processo de cura, por exemplo, no meu caso, eu vislumbro 5 ou 10 anos à frente para eu tomar esse medicamento. Então, eu não posso esperar 5 ou 10 anos para eu bater esse sino, sabe? Então, meu sino é todo dia, sabe? Eu digo que eu acordo e digo, hoje eu tô curada, vamos tocar esse sino, sabe? E, assim, paralelo a isso também, eu acho que no meu caso também, ele é muito representativo, porque, infelizmente, o processo oncológico, ele une muitas pessoas, mas ele separa muitas pessoas também. Então, eu conheci mulheres fantásticas, mas que, infelizmente, não chegaram a tocar o sino. Então, eu toco muito por elas também, porque é como se fosse um chamado. Eu tenho muito respeito por essas pessoas que eu encontrei no meu caminho e que, infelizmente, não estão mais aqui. Mas, para mim, é muito representativo, digamos assim. E por nós estarmos no Outubro Rosa, e aí a doutora pode falar, o câncer de mama é uma doença é a doença que mais mata, né, ainda? Mulheres, sim. Então, é a mais incidente, é a que mais mata, até pela quantidade imensa, né? Então, mais de 70 mil casos novos por ano. E por mais que o câncer, como a gente estava comentando, seja uma doença democrática, o acesso ao tratamento ainda não é democrático. Então, eu sempre toco esse sino em respeito e em homenagem a todas elas. E eu acho que todo mundo aqui tem alguma coisa que quer tocar o sino também, né? Não é só o câncer. Mas eu acho que todo mundo, às vezes, tem alguma coisa que quer chegar e quer tocar esse sino, sabe? Então, acho como se fosse uma libertação também. Um grito de... Sabe? De botar pra fora. Esse sino agora, né? Toca o sino, com gosto. Todo mundo tem, no fundo, um sino para tocar. E que a gente...
E que não possamos esperar tanto tempo, né, para tocar os nossos sinos, que nossos sinos sejam tocados diariamente ou toda vez que a gente achar necessidade. A gente estourou todo o tempo. A gente poderia ficar aqui falando mais e mais tempo sobre isso. Muito obrigada a vocês três por vocês estarem compartilhando todo o conhecimento de vocês. Eu digo sempre que conhecimento é poder. Eu repito sempre isso. E eu sempre cito uma frase de Santa Dulce para encerrar todas as conversas, encerrar o programa. Se cada um fizer um pouco, o pouco de muito se soma. E então, depois dessa frase, eu toco o sino na esperança de que a gente consiga tocar uma pessoa, pelo menos, que esteja assistindo. Faça seu autoexame, faça sua mamografia, se cuide. Se ame, se cuide. Se cuidar é o maior ato de amor que você pode ter por você mesmo. Então, que todo mundo possa se cuidar nesse outubro. Não só no outubro rosa. O outubro rosa virou símbolo. O ano todo. Mas o tempo inteiro. Muito obrigada, meninas. De verdade. Vocês me emocionaram de verdade. A médica chora também, viu? E chegamos ao final de mais um Conversa de Carinho. Emocionada. Espero que todos vocês tenham gostado. E não se esqueça, todas as edições do nosso programa estão disponíveis no YouTube da TV Alba. E continue acompanhando as nossas ações do Assembleia de Carinho nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, @Assembleia de Carinho.